Parte 4. Explorando um mundo novo. Você atravessou a floresta. Se ainda não alcançou a consciência em seus sonhos, está bem perto disso. Lúcida ou não, a aventura está longe de acabar. Na verdade, está apenas começando. Essa jornada é como um mito clássico ou uma novela de cavalaria. Vai deixá-lo frente a frente com você mesmo, conduzindo a um entendimento de quem você realmente é e do que é possível. Esse caminho segue em paralelo com o do mundo desperto. Os capítulos a seguir vão apresentar algumas informações essenciais sobre o mundo dos sonhos, onde as coisas funcionam de um jeito um pouco diferente do que você está acostumado. Você vai descobrir que tem capacidade de voar, atravessar objetos sólidos, transcender tempo e espaço, fazer pessoas aparecerem do nada e construir edifícios e até mesmo cidades. Mas, para isso, é necessário aprender a falar a linguagem dos sonhos, a se comportar dentro deles e a influenciar seu entorno, criando com os olhos da mente. Daqui em diante, ter sonhos lúcidos vai ficar muito mais fácil. Quanto mais tempo você passar no mundo dos sonhos, mais as suas habilidades vão se desenvolver. As dicas desta sessão serão essenciais para treinar essas habilidades. Meios de transporte. Uma vez que tenha voado, você sempre vai andar pela terra com os olhos voltados para cima, porque lá esteve e para lá sempre ansiará por retornar. Leonardo da Vinci, erudito, gênio e sujeito impertinente da Renascença. Quilômetros adiante, montanhas assomam como corcovas de camelô sob nuvens brancas. Você se eleva ao nível das nuvens e o ar passa rápido pelo seu corpo enquanto as montanhas se aproximam. A aventura é a jornada, é ir do ponto A ao B e descobrir o que você aprendeu pelo caminho. Frequentemente, o ponto de destino não é tão importante quanto a viagem para chegar até ele. Ao desbravar o mundo dos sonhos, você vai começar a se familiarizar com as maneiras de se viajar e o funcionamento do movimento em seus sonhos. O transporte é uma das mais úteis e práticas habilidades, além de ser crucial para qualquer sonhador lúcido que quiser explorar sua paisagem interior. Mover-se no mundo dos sonhos é um pouco diferente. Para chegar a algum lugar no mundo desperto, você está acostumado a certos meios de transporte, ônibus, carro, bicicleta, caminhar, etc. Você tem que deslocar seu corpo, e todo deslocamento exige certa quantidade de tempo. Todos os dias você gasta 45 minutos indo para o trabalho. A viagem relaxante para as Bahamas faz você passar horas em um avião, encurralado no assento com um bebê chorando ao seu lado. Mas esse não é o caso no mundo dos sonhos. As leis de espaço e tempo não se aplicam ao sonhador lúcido. Ir do ponto A ao B é apenas uma questão de intenção e foco, e você pode ir de um lugar a outro instantaneamente. E a partir do momento em que dominar esse recurso, você terá total liberdade para explorar, viajar para locais remotos e mesmo para outras épocas. Neste capítulo você vai aprender algumas das formas mais fáceis de viajar, entre elas a favorita de todas, voar. Vai aprender também a usar portas e espelhos para chegar a novos lugares e a eliminar o movimento, com o teletransporte. Como sonhador consciente, você não vai mais ficar confinado ao sonho que está sonhando e vai poder usar essas técnicas para explorar qualquer lugar de sua escolha. Quer ir ao Egito ver as pirâmides? Quer visitar seus amigos do outro lado do país? Talvez dar um pulinho no espaço sideral. Sem problemas. Não precisa de bagagem nem de bronzeador, você precisa apenas de uma intenção forte. Economize o dinheiro da gasolina e suas milhas porque essa viagem é totalmente gratuita. Princípios do transporte. 1. Sem gravidade. Isto não significa que os objetos fiquem flutuando, como no espaço, mas a gravidade no mundo dos sonhos não é tão rígida e pode ser quebrada e distorcida à vontade. Voar alto nos céus como o super-homem, saltar centenas de metros no ar ou fazer piruetas por sobre nuvens à luz da lua logo se tornará lugar comum. Começo com uma corrida moderada. Depois de uns 20 passos, levanto as pernas e flutuo apenas alguns centímetros do chão. Encurvo as costas e miro a cabeça para as nuvens acima, que parecem travesseiros. Lentamente começo a subir, ganhando altitude a cada momento. Depois de cerca de 50 metros, começo a pairar com facilidade sobre as árvores. Digo a mim mesmo que estou no momento presente. O sol brilha com intensidade. Posso sentir seu calor e ele emite raios graciosos sobre as folhas, minhas mãos e tudo à minha vista.
Permaneço em uma altitude baixa para poder planar alegremente sobre a copa das árvores. Passo os dedos pelas folhas. Logo Tom se junta a mim. Vamos em direção às nuvens, que já começaram a se transformar em travesseiros gigantes. Jared Z. Segundo sem espaço nem tempo. No mundo dos sonhos, tudo existe em um grande e eterno agora. Esta ideia pode parecer um tanto maluca para nós, pensadores racionais, que enxergam o tempo apenas como algo que se move sempre para frente. Mas o tempo do sonho pode ser distorcido ou revertido. Viaje grandes distâncias num piscar de olhos, não há nada impedindo. Você logo vai descobrir como esse lugar pode ser vasto e infinito. Terceiro movimento através da vontade. Já que você não está mais no espaço físico, mas no espaço mental, o movimento, colocar um pé na frente do outro, também conhecido como andar, não é necessário para a viagem. Como acabamos de descobrir, o espaço não é um fator determinante, portanto mover-se ou viajar exige apenas uma coisa, pensamento focado ou intenção. Se você quer ir a algum lugar específico, tudo de que precisa é sua força de vontade, e a cena irá mudar instantaneamente. Lúcido no céu de diamantes. Não é de surpreender que voar seja o principal meio de transporte dos sonhadores. A maioria das pessoas relata que o voo é o que há de mais prazeroso quando se aprende a praticar sonhos lúcidos. A sensação do vento batendo no rosto, a liberdade e a alegria de se mover em qualquer direção, livre de qualquer limitação, é uma experiência viciante. Embora voar seja uma das formas mais fáceis de viajar quando se sonha, trata-se de uma habilidade cujo domínio exige confiança e prática. Você não precisa ser um anjo para merecer suas asas, mas desenvolver a capacidade de voar com controle exige tentativa e erro e um pouco de prática. Quando comecei a ter sonhos lúcidos, fiquei surpreso ao descobrir que precisava aprender a voar. Como andar pela primeira vez, voar tinha dificuldades e nuances que tornavam aquilo uma experiência única. Eu me lembro de ter muita dificuldade, por exemplo, para parar ou fazer guinadas bruscas porque voava rápido demais. Também tinha que correr um pouco e saltar para o voo. Era difícil decolar sem impulso. Também acordei muitas vezes, porque bater em algo ou voar muito rápido me faziam despertar de supetão. Thomas P. Pense no que vem a seguir como um manual de voo do onironauta aéreo. Ele vai lhe ensinar o necessário para viajar pelo ar nos sonhos. Ao desenvolver mais controle, você vai ganhar novas habilidades e capacidade de manobra, vai se descobrir voando a velocidades incríveis ou alturas inalcançáveis, realizando acrobacias aéreas que vão matar de inveja qualquer super-herói. Decolando. Ao alcançar a lucidez, pare por um segundo e use algumas técnicas de estabilização antes de sair voando. É importante começar seu voo modestamente. Vá devagar. Comece saltando e flutuando. Sinta como é não ter peso. Como você logo vai descobrir, a gravidade só existe se você quiser. No começo, vai parecer que a gravidade e outras leis físicas estão presentes, mas, ao se concentrar em se deixar levar em direção ao céu, você verá os dedos dos pés suavemente deixando o solo. É fácil e é tudo de que você precisa. Se ainda necessitar de ajuda para isso, use alguma das visualizações a seguir. Imagens de asas ou coisas do gênero podem ajudar sua mente racional a aceitar a realidade impossível de voar. Essas visualizações são desnecessárias, naturalmente, mas servem como apoio àqueles que estão voando pela primeira vez. Lembre-se, o que importa são seus pensamentos e expectativas. Acredite que pode voar e voará, tenha medo de cair e cairá. Como Peter Pan e Wendy, pense em coisas felizes. Cada sonhador voa com seus próprios métodos, mas experimente alguns exemplos e veja o que funciona melhor para você. O super-homem. Punhos para frente, igualzinho ao homem de aço. O nadador. Nade pelo ar usando a braçada mais confortável. A coruja. Bata as asas como um pássaro. Fantasia a ficção científica. Use um mecanismo, como um pequeno motor a jato ou um tapete mágico, por exemplo. O pulo. Pule, progressivamente, cada vez mais alto. Repita a você mesmo que não tem peso. No último pulo, incline-se para a frente e salte para o voo. A fada. Tome a forma de um pássaro ou adote asas de borboleta.
Velocidade. Você salta para o voo e começa a ganhar altitude. O chão lá embaixo começa a ficar pequeno e seu corpo se move mais rápido, guinando em direção ao horizonte. Agora que você está nas alturas, há a questão do controle. O voo pode facilmente se tornar instável e desequilibrado. Se estiver indo depressa demais, fazer uma virada brusca pode ser uma manobra difícil. Controlar a velocidade e desenvolver a habilidade de fazer curvas são passos importantes de seu plano de voo. Quando começar, mantenha uma velocidade suave, para se acostumar com a sensação e o peso do corpo no sonho. Aventure-se baixo no ar. Volte para o chão e repita. Pense em desacelerar, e você vai desacelerar. Pense em ir mais rápido, e você irá mais rápido. Se você controlar seus pensamentos, o céu é o limite. Bom, pensando bem, o céu também não tem limites. Agilidade. Como você é um voador novato, tente evitar curvas. Um voo em linha reta vai exigir menos controle e será muito mais estável. Um padrão errático de voo costuma acordar o sonhador. Quando estiver confiante, virar pode ser fácil, desde que seja gradual. Inclinar-se na direção desejada fará seu corpo acompanhar a virada. É como andar de bicicleta, se quiser virar à esquerda, apenas se incline para a esquerda. Fácil assim. Opa! Há um prédio à frente e você vai dar de cara com ele. Se precisar fazer curvas bruscas ou se estiver indo muito ligeiro, é sempre mais fácil comandar com a cabeça. Para virar rapidamente, fique calmo e então vire a cabeça e concentre seu movimento na nova direção. Seu corpo acompanhará. Também é importante ficar ativo e envolvido enquanto estiver lúcido. Se sua cabeça estiver nas nuvens, você pode se deixar levar pelo voo e perder completamente a lucidez. Durante o voo continue fazendo checagens da realidade e mantenha-se alerta, lembrando sempre, isto é um sonho. Isto é um sonho. Aterrissando. Você está voando a mais de 30 metros do chão e é incrível. Lá de cima, você avista algo familiar, sua antiga casa. Quando diminui a altitude, percebe que sua velocidade não está diminuindo. Você tenta desviar, mas é tarde demais. Bum! Como um personagem do Pernalonga, você tromba direto com a casa e pequenos pássaros azuis começam a voar em volta da sua cabeça. Felizmente, você não pode se machucar nos sonhos, mas o choque definitivamente pode acordá-lo. Desculpe dizer, mas não dá para voar no mundo desperto, mesmo que sua cama tenha o formato de uma nave espacial. Voar não é apenas uma forma de entretenimento, mas um meio de se chegar a um lugar específico. Por isso, ficar no ar é divertido, mas é bom saber como aterrissar para que você continue a sua aventura sem ser arrebatado pela alegria viciante de voar. Como aterrissar? Pense em um lugar aonde queira ir saber o próximo destino assegura que você esteja ativamente envolvido com o sonho. O risco de ele esmaecer é menor. Eu olho para as estrelas e decoro. Claro que eu poderia ter me teletransportado, mas não era muito seguro para isso naquela época. As estrelas e as galáxias passam por mim em grande velocidade até eu decidir que cheguei. Vejo um planeta se aproximar e aterriço nele, vendo-me cercado por neve e luzes. Marque RW. 2. Desça lentamente, no ângulo que um avião desceria. 3. Incline-se para trás, como se puxasse as rédeas de um cavalo. Puxe seu peso para trás e tente flutuar em uma velocidade boa para aterrissar. 4. Atinja o chão o mais suavemente possível, movendo os pés como se estivesse caminhando. 5. Vai explorar. Você não chegou até aqui para nada. Voar não precisa se limitar à terra. Nos sonhos, o espaço exterior tem bastante oxigênio e a temperatura é agradável. Faça uma excursão pelo sistema solar, dê piruetas ao redor da Lua, aventure-se na escuridão do espaço. Quem sabe o que você pode encontrar por lá? Outros métodos de viagem. Voar pode ser a forma mais divertida de viajar em um sonho, mas às vezes não é a mais eficiente. Sonhos lúcidos não duram para sempre, por isso você pode estar pensando em economizar um pouco de tempo para chegar ao destino antes que o despertador toque. Já que o mundo dos sonhos é maleável, é possível manipular o espaço para apressar suas viagens. Quer ir a um lugar específico? Deixe de lado o voo convencional e escolha uma das formas de viagem instantânea a seguir.
Estou na Times Square com um garoto. Eu o ensino a voar quando percebo que estou sonhando. Digo a ele para olhar bem dentro dos meus olhos. Os olhos dele são estranhos, como se as pupilas fossem disformes. Tento me conectar a ele. Isto é um sonho, digo, e voo até o topo de um outdoor. O garoto me imita e voa para o mesmo lugar. Gallery P. Portais. Qualquer coisa pode se transformar em um portal nos sonhos. Portas, cavernas, paredes, espelhos. Um amigo nosso chegou a imaginar um tubo gigante que levava a novos lugares, como nos jogos do Mario. Esses objetos são apenas elementos visuais que convencem a sua mente racional de que a viagem instantânea é possível. Escolha um portal que ache que vai funcionar. Antes de atravessá-lo, estabeleça a intenção de seu ponto de destino. Fale em voz alta dentro do sonho: leve-me até a lua. Estabeleça uma forte intenção para conectar seu local desejado a uma emoção: eu vou até a lua para enxergar a Terra à distância. Quer rolar os dados? Recomendamos esta opção: deixe a sabedoria do sonho guiá-lo para seu próximo destino. Quando atravessar o portal, diga: leve-me aonde eu preciso ir. E atravesse. Não há como descrever onde você vai parar. Teletransporte. Pense, e você vai estar lá. O teletransporte é como a técnica do portal, mas sem o portal. Afinal de contas, portais são apenas um recurso visual. Tudo de que você precisa para chegar a algum lugar é uma intenção forte. Lembra-se do Marquês de Saint-Denis, o pioneiro sonhador lúcido do século XIX? Ele tinha um truque para chegar a um novo lugar. Simplesmente colocava as mãos diante dos olhos até ficar tudo preto. Depois ele se concentrava no outro lugar e apenas destapava os olhos. Por vezes nem precisava retirar as mãos, a nova cena aparecia saindo da escuridão. Eis 3 dicas para o teletransporte. 1. Foco e intenção. Você deve ter a capacidade de estabelecer intenções fortes para que o teletransporte funcione. Já que não tem auxílios visuais, sua mente deve estar 100% focada em seu ponto de destino. Por essa razão, o teletransporte é um modo divertido de aperfeiçoar a habilidade de estabelecer intenções. 2. Feche os olhos. Mesmo sem um portal para atravessar, você ainda pode usar um pequeno truque. Tente fechar os olhos, ou cobri-los como Saint-Denis, dizendo: quando abrir os olhos, vou estar de pé no topo do Empire State Building. Tento criar um portal. Uso o indicador direito para traçar um círculo na parede espelho. Não sei exatamente o que me fez escolher este ponto de destino, mas em meu pensamento escolho o paraíso. Quando termino de desenhar o círculo, a área dentro dele não se transforma em um portal. Em vez disso, ela gira para dentro, como uma porta giratória. Eu atravesso a passagem. MB. 3. Gire. O ato de girar em sonho tem muitos benefícios. Encontre um local estável e comece a girar com os olhos abertos. Pense em como são seus pontos de destino. Observe cores e formas começando a se misturar. Quando você desacelerar, o novo local terá se formado. Acompanhada de uma intenção forte, essa é uma das melhores maneiras de mudar o cenário do seu sonho. Atravessando paredes. Agora que você se encontra na paisagem da própria mente, está na hora de explorar um pouco. Teste o ambiente e toque as coisas, sinta seu peso e textura vívidos. Quando se trata de sonhos lúcidos, uma das experiências mais simples, e ainda assim mais interessantes, é atravessar objetos sólidos. No mundo dos sonhos, os obstáculos apenas parecem estar no seu caminho. Uma janela, um muro de tijolos, uma rocha, essas coisas são ilusões completas, projeções da sua mente. Elas não são físicas. Os objetos podem parecer sólidos quando você os toca, mas apenas porque você espera que eles sejam desse jeito. Pense que um objeto é como ar, e o atravessará sem esforço. Neste sonho lúcido, eu só pratiquei atravessar coisas: vidro, madeira e parede de ladrilhos. Eu estava curioso para saber qual seria a sensação de entrar em contato com cada um desses materiais. Criei em meu sonho papel e caneta e escrevi minhas observações. O vidro parecia gelo. Atravessei-o e fiquei nele, com o braço penetrando a porta de vidro à minha frente. Era realmente frio. A madeira parecia areia, era granulosa.
Depois atravessei a parede de ladrilho e pareceu giz. Fiquei surpreso com as sensações provocadas por aqueles objetos quando os atravessava. Escrevi sobre aquilo em meus sonhos, mas infelizmente não pude trazer os registros comigo. Thomas P. Viagem no tempo. No parquinho de seu subconsciente, você pode atravessar as areias do tempo como se estivesse caminhando para o trabalho. Sem os constrangimentos do contínuo espaço-tempo, o sonhador pode viajar para qualquer época ou paisagem futurista que desejar. Pode-se ter contato com pessoas e locais. Da mesma forma que é possível manipular o espaço, você pode manipular o tempo. O mundo dos sonhos é vasto e infinito, e tudo está disponível para você nesse imenso agora. 1. Incubação. Durante sua técnica de acordar e voltar para a cama, decida-se sobre um tempo e local específicos. Vamos dizer que você seja um grande fã da Segunda Guerra Mundial e queira ir para 1945. Passe os 20 minutos antes de voltar para a cama olhando imagens dessa época, como a famosa foto do casal se beijando na Times Square no dia da vitória. Encontre também vídeos e músicas do período. Isso tudo ajuda a fortalecer suas intenções. 2. Construa sua própria máquina do tempo. Se você atingir a lucidez e não estiver no período de tempo de sua escolha, vai precisar viajar até lá. Como sua mente é formatada com causa e efeito, é útil usar uma máquina do tempo ou um portal para chegar à época desejada. Sua máquina do tempo pode ser qualquer coisa, de uma porta a um DeLorean DMC-12. O importante é que seja algo com que você se identifique, algo que você acredite que vai funcionar. Robert Moss, em seu livro Dreamgates, Portais dos Sonhos, sugere algo mais orgânico. Visualize um rio, diz ele, o rio do tempo. Navegar por suas águas irá levá-lo a uma cena de outra era. 3. Reafirme sua intenção. Antes de atravessar o portal, entrar no rio ou dar partida em sua máquina, diga sua intenção em voz alta. Quando abrir esta porta, estarei em 1945. Resumo. Item: andar pelo mundo dos sonhos vai enriquecer a sua aventura. Os meios de transporte, além de levá-lo aos lugares, também são uma experiência por si só. Item: para ajudar o movimento no sonho, crie um modo de convencer sua mente de que é possível fazer o impossível. Nade pelo ar, crie uma porta mágica, construa uma máquina do tempo, etc. Item: enquanto estiver voando ou se movimentando no sonho, você só precisa se concentrar e estabelecer uma forte intenção. Nada mais é necessário. Item: tempo, espaço e objetos físicos são apenas ilusões no mundo onírico. Embora o ambiente ao seu redor pareça real, essa realidade pode ser facilmente distorcida. Criação. A questão da vida não é encontrar a si mesmo. A questão da vida é criar a si mesmo. George Bernard Shaw, crítico literário irlandês, dramaturgo e cavalheiro irritável. Em 1888, havia muitos pontos desconhecidos no mapa do Velho Oeste americano. No dia 18 de dezembro, 2 cowboys atravessavam o território indígena do sudoeste do Colorado à procura de gado extraviado. Pararam sua busca no momento em que encontraram outra coisa, uma antiga cidade de argila construída em um enorme despenhadeiro, abandonada havia quase 1000 anos por seus habitantes. Nos meses que se seguiram, com a ajuda de arqueólogos suecos, os cowboys exploraram e escavaram a cidade. Catalogaram esse imenso feito de criação, o maior despenhadeiro da América do Norte, agora chamado Mesa Verde. Ainda estava tomado dos objetos e da arte de uma antiga civilização pueblo. A criação é a essência do espírito humano. Ao longo do tempo, cada indivíduo e sociedade tiveram uma necessidade avassaladora de criar. Seja você artista, padeiro, pedreiro ou qualquer outro cara comum, todo mundo cria alguma coisa. Mesmo que não esteja desenhando com tinta guache como fazia quando tinha 6 anos, você moldou sua própria vida, não é? Somos diferentes de outros animais porque temos a capacidade de criar e forjar novas ideias por meio da nossa vontade e da nossa imaginação. Esse poder nos permitiu dar forma ao nosso mundo e também influenciou nossa experiência individual. Os pensamentos e as crenças que temos, além das atitudes que tomamos, moldam tudo o que nos cerca. Você vai descobrir que isso funciona da mesma forma no mundo dos sonhos. Princípios da criação. Em um sonho lúcido, você pode criar qualquer coisa.
Nada está além dos limites, nenhum objeto, criatura ou coisa está fora do alcance. Sua criação pode ser grande como uma montanha ou complexa como um organismo vivo. O que você faria se pudesse criar o impossível? Este capítulo vai se concentrar em 4 técnicas: os fundamentos da criação, a invocação de amigos e familiares, a arte do sonho e o pensamento grande. Mas, antes de discutirmos as técnicas passo a passo, há uma questão importante a se observar: como criar em nossos sonhos? Quando você se encontra totalmente consciente de si, alguns princípios devem ser considerados. Primeiro, o mundo dos sonhos pode parecer um mundo físico, mas com diferenças cruciais. Regras, leis e costumes funcionam de maneira um tanto diferente. Pensamentos e emoções criam a sua realidade. Seus pensamentos têm um efeito muito poderoso no mundo dos sonhos. Qualquer coisa que você pense influencia diretamente o ambiente ao redor. Se você estiver calmo, pode se encontrar perto de um lago plácido. Ansiedade ou medo nos sonhos pode resultar em pesadelos. Portanto, intenção e pensamento focado são o segredo. Ao focar seus pensamentos em um local, objeto, pessoa ou resultado específico, você instantaneamente criará essas circunstâncias em torno de si. Nossos pensamentos subconscientes criam todos os edifícios, os objetos de cena e os acontecimentos do sonho. Penso, logo sou caótico. Humanos têm de 40 a 50 mil pensamentos por dia. Se os pensamentos criam nossos sonhos, não é nenhuma surpresa que nossos sonhos possam às vezes ser desorganizados e erráticos, especialmente se estamos inconscientes dentro deles. Uma boa intenção é o suficiente para organizar essa bagunça como uma camareira competente. 2. O efeito da expectativa. O mundo dos sonhos espelha suas próprias crenças e expectativas. Se você acredita que não pode voar, não será capaz de voar. Se você espera encontrar uma linda dama na sala ao lado, são grandes as chances de isso acontecer. Ao assumir o controle de suas expectativas, você influencia diretamente o ambiente e pode criar no sonho. No entanto, apesar de este nem sempre ser o caso, às vezes suas crenças ou expectativas subjacentes vão emergir e afetar o mundo dos sonhos. Mesmo que tenha alcançado a lucidez, você ainda pode sentir dificuldade de lutar contra pesadelos e enfrentar obstáculos, os filhotes disfuncionais da sua mente subconsciente. 3. O homem no espelho. Vagando por seu sonho lúcido, você vai perceber quão intimamente conectado está com o ambiente do sonho. Embora as coisas pareçam externas, aquela mesa, uma cadeira, uma árvore, um pássaro, qualquer objeto, elas são na verdade um reflexo de seu próprio ser. Uma cadeira, por exemplo, parece sólida e real, mas ainda assim é uma criação da sua mente. Uma vez que assimile bem esse conceito, sua relação com o sonho mudará drasticamente. O ar parece vivo e cheio de possibilidades. Em vez de tentar mudar as coisas com a sua força de vontade, comece a mudar a si mesmo sem esforço, seus pensamentos, emoções e crenças, para transformar o mundo exterior. Em outras palavras, não mude o sonho, mude você mesmo. Os fundamentos da criação. Vamos começar criando objetos simples. Já que nosso cérebro racional opera por meio de causa e efeito, usar ferramentas como portas, aposentos, poções ou equipamentos para voar é útil quando se trata de criar no mundo dos sonhos. Criar um objeto do nada pode parecer difícil de início. Então utilize estas dicas. 1. Molde. Tenha nos olhos da mente o objeto que quer criar. Digamos que seja uma bola de futebol. Concentre-se nessa imagem. 2. Com o que se parece? A imagem clara em sua mente ajuda, mas com frequência não é o bastante para conjurar algo do nada. Assegure-se de sentir a coisa, conecte alguma emoção e sensação ao objeto. Como é a bola de futebol? Sinta sua textura, seu peso. Imagine-a nas mãos e use os sentidos. Você jogava futebol quando era criança? Lembra a primeira vez que fez um gol? A combinação de pensamentos e sentimentos é uma força criativa imbatível. 3. Encontre. É complicado demais tirar essas coisas do nada? Talvez o lado esquerdo do seu cérebro esteja se intrometendo, duvidando que isso seja possível. Tente enganar sua mente procurando em outro lugar. Descubra uma porta para outro aposento e diga: quando eu abrir esta porta ou entrar nesta sala,
uma barra de chocolate gigante vai estar lá dentro, ou há um cavalo gigantesco de 4 cabeças no quintal esperando por mim. Se não houver portas ou aposentos por perto, feche os olhos e deseje que o objeto esteja lá quando você tornar a abri-los. Lembre-se de permanecer com a imagem em sua mente e de criar a expectativa do que você quer que esteja lá. Encontrando os amigos. Em seus sonhos, você pode encontrar velhos amigos, revisitar relações do passado ou falar com parentes falecidos. É tão fácil quanto marcar um café no domingo à tarde. A experiência será real como se aquela pessoa estivesse mesmo na sua frente. Esses personagens de sonhos são impostores, apenas projeções mentais desses indivíduos, ou pessoas reais. Seja como for, o encontro pode levar a uma profunda experiência de cura. A pessoa que teve o coração partido recentemente pode encontrar um fim para a história com um ex, viúvas podem encontrar a paz com seus falecidos maridos ou podemos receber recados de amigos que nos conhecem muito bem. Vamos dar uma olhada. Um molde. De novo, tenha nos olhos da mente a pessoa que você quer encontrar. Digamos que seja seu pai, que faleceu há alguns anos. Você pode trazer a imagem à mente? Olhar para uma foto durante a técnica de acordar e voltar para a cama pode ser muito útil. 2. Sinta sua presença. Conecte alguma emoção a essa pessoa. Isso é fácil. Feche os olhos, imagine-a na sua frente e sinta sua presença. No caso de seu pai, como ele era? Como você o sente? Se ele atravessasse aquela porta, sua presença traria algo de especial para você? Todos nós temos algo de especial, então, sinta-o. 3. Encontre-os em um lugar familiar. Tente procurá-los onde geralmente estão, seja na sua antiga casa, na padaria que frequentava ou na fábrica onde ele trabalhava. Torne tudo mais fácil para o lado esquerdo do cérebro ao oferecer um palco familiar onde encenar sua peça. Use portas, outros aposentos, feche os olhos, qualquer coisa que leve sua mente a acreditar que essa pessoa está por perto. Criando obras de arte. No mundo físico, a arte sempre existiu como uma forma de expressar o funcionamento íntimo do espírito humano. Seus únicos limites são a imaginação do Criador e as leis físicas do mundo desperto. Mas será que não podemos começar um projeto de arte em nossos sonhos? Além de desempenhar um papel como uma notável válvula de escape criativa, criar arte enquanto se sonha conscientemente tem alguns benefícios práticos. Pode-se levar meses ou mesmo anos para se criar algo no mundo desperto, mas não no estado de sonho. Você pode construir uma obra enorme e complicada em meros instantes. Ao utilizar os sonhos lúcidos com essa finalidade, você também pode experimentar no campo da arte coisas que não seriam fisicamente possíveis. Por exemplo, se você é um arquiteto, não precisa esperar por aquele financiamento, comece agora mesmo a construir o edifício dos seus sonhos. Rapidamente faço uma câmara na escarpa do precipício, com um furo escondido para a entrada de ar, muito pequeno para que uma pessoa consiga passar. Acrescento um buraco de chaminé no alto, para que o ar circule, e então me teletransporto lá para dentro. Ajusto a rocha como se estivesse esmurrando um travesseiro. Chris W. Intenção. Acorde antes do último ciclo REM, dê tapinhas nas bochechas. Um pouco de água fria talvez possa ajudar. Agora pense na obra de arte que quer criar. Depois de decidir sobre sua criação, vá dormir com a intenção de fazê-la. 2. As ferramentas certas para o trabalho. Como seu cérebro é teimoso e ainda está ligado ao mundo físico, talvez você possa utilizar as ferramentas apropriadas que está acostumado a usar durante a vigília. Quando estiver lúcido, procure materiais ou os crie. Se estiver pintando algo no espaço do sonho, use tinta e pincéis numa tela. Com o passar do tempo, vai descobrir que já não precisa dos tubos de tinta. A certa altura, os pincéis também se tornarão obsoletos e você vai poder pintar apenas com o poder da mente. 3. Pense fora da caixinha. Parte de ser um artista e um sonhador lúcido é a vontade de experimentar coisas novas. O mundo dos sonhos está nas pontas dos seus dedos, então por que pintar apenas em telas? Tente pintar um prédio. Tente pintar todo um planeta. Não tente esculpir uma estátua, e sim uma civilização. Se você gosta de filmes, crie um e entre nele. Escreva uma música e peça a uma árvore que a sussurre para você.
No mundo dos sonhos, a única limitação para a arte é sua imaginação e seus próprios conceitos do que é possível ou não. Pensando grande. Depois de dominar os elementos básicos, você pode criar coisas mais complexas com mais facilidade. Você não precisará mais usar sua lógica do mundo desperto como muleta quando, sem esforço, manifestar e criar seu entorno. Os 2 sonhos lúcidos a seguir oferecem relatos impressionantes do potencial de escala, detalhe e beleza de sonhos lúcidos criativos. Não consegue se imaginar criando uma casa inteira com a mente? No exemplo, o sonhador conseguiu realizar algo ainda maior. Este sonho, embora eu tivesse tido muitos outros lúcidos, foi o mais intenso e impressionante que já tive. Meu objetivo a essa altura era criar outra cidade, então voei até não ver mais nada que reconhecesse, e tive certeza de que havia criado mesmo outra cidade, que ficava à beira d'água e tinha um ar de praia. Desci voando para um mercado. Em torno dele havia árvores estranhas com frutas penduradas que brilhavam, mas entrei no estabelecimento e olhei para ver que tipo de alimento meu cérebro havia criado. Havia toneladas de comidas diferentes, mas a única que provei foi uma espécie de alface doce. Sou estranho, mas era muito gostosa, crocante e refrescante. Cameron R. Queria criar o lar perfeito. Fiz uma linda floresta, em sua maior parte de sempre vivas, e criei uma clareira para uma casa. Construí uma de 3 andares com muitos cômodos diferentes. Além dos quartos, banheiros, cozinhas, salas de estar e de jantar, fiz uma enorme biblioteca. Havia também um planetário, um laboratório, uma sala de telescópios com vários deles, que podiam observar qualquer espectro de radiação eletromagnética. Depois de terminar a casa, entrei nela. Transformei o dia em noite, com uma lua cheia no meio do céu. E me assegurei de que houvesse tempestades nas vizinhanças, de tal forma que o vento soprasse a água da tempestade para a área de nossa casa. O cenário era de impressionante beleza. Então percebi que havia algo faltando. Ela não estava lá. E eu não iria criar alguma manifestação de sonho dela, porque não conseguiria chegar aos pés de quão maravilhosa ela é. Isso era algo que eu não poderia fazer. O sonho se desvaneceu e eu acordei. Richard V.W. O complexo de Deus. É importante notar que mesmo que esses sonhadores tenham um grande domínio sobre o mundo onírico, há muitas coisas fora de controle. Richard, apesar de sua abordagem detalhada, não tinha controle sobre todas as cores, texturas e enfeites da casa que estava criando. Seu subconsciente povoou esses detalhes, preenchendo os espaços em branco. Richard foi responsável pela intenção, criar uma casa com aposentos específicos, mas sua mente fez o resto. Assim, se você está desenvolvendo um complexo de Deus, coloque os raios de lado e tenha um pouco de humildade. Nos sonhos, você pode criar qualquer coisa, mas isso não quer dizer que vai criar tudo. No segundo sonho, a intenção de Cameron era criar uma cidade, e ele conseguiu. Mas não criou cada prédio e rua individualmente. Ele apenas colocou a cabeça para trabalhar. O sonhador se surpreende descobrindo detalhes que seu cérebro criou. Um onironauta pode dirigir o sonho, mas o subconsciente ainda faz a maior parte do trabalho, introduzindo suas metáforas e símbolos, como faria em qualquer sonho normal. Não é mais divertido? Mesmo com um domínio completo, um sonhador lúcido sempre vai ser surpreendido e iluminado por suas aventuras noturnas. Afinal, não seria uma aventura se o fim fosse previsível. Sonho lúcido como arte. Conforme o mundo evolui e nossa consciência coletiva se eleva, pode chegar um dia em que sonhar lúcido se torne uma arte. Um lugar onde criar histórias e ideias e transformá-las em representações visuais, onde primeiro criamos nossos projetos e sonhos, sem trocadilho, para poder trazê-los mais facilmente à existência no mundo físico. Esse não é um pensamento novo. Na verdade, xamãs de culturas indígenas entendiam que para algo ser criado no mundo físico, como a cozinha que você vem querendo reformar ou este livro, deve primeiro ser construído no reino do imaginário. Em outras palavras, o sonho lúcido pode ser uma ferramenta para criar nossa realidade física. Resumo. Os princípios dos sonhos diferem daqueles do mundo físico. Você pode facilmente criar objetos, obras de arte ou paisagens inteiras instantaneamente e com total precisão.
Item a criação é mais eficaz quando se tem uma intenção ou uma imagem forte nos olhos da mente, uma conexão emocional ou quando se engana a lei de causa e efeito. Item no mundo dos sonhos, pensamentos e emoções criam instantaneamente o mundo ao nosso redor. Com frequência, o que esperamos que aconteça acontece. Item no sonho, transforme qualquer coisa em realidade. Crie sua empresa ideal, escreva um poema ou componha uma música, pule do topo do Empire State Building, conjure seu parceiro espiritual, construa sua casa dos sonhos, invente algo completamente novo. Experimentar tudo isso como se fossem reais lhe dará a clareza e a confiança necessárias para criá-las no mundo desperto. Os nativos. Os nativos são geralmente altos, bem formados e de proporção singular, movimentam-se de maneira hábil e decidida, e a maioria anda com o queixo altivo. A linguagem deles é imponente, mas estreita, e devo dizer que não conheço um idioma falado na Europa que contenha palavras de mais doçura e grandeza, em sotaque e ênfase, que o deles. William Penn, fundador da Pensilvânia, pioneiro e amigo dos índios Lenapes. Quando nos aventuramos no mundo dos sonhos, deparamos com uma percepção surpreendente: nós não estamos sozinhos. Há nativos nessa terra. Alguns perambulam por lá, completos estranhos envoltos em seu próprio mundo. Outros parecem imitar pessoas que conhecemos. A terra é diferente, mas os rostos são familiares. Parece que todos os tipos de personagens complexos de sonhos habitam esse mundo. Alguns se tornam nossos mentores, brindando-nos com conselhos e oferecendo resposta a nossas perguntas mais prementes. Afinal de contas, esse mundo é o território deles, então eles são os guias mais indicados. Mas nem todos são receptivos. Os nativos podem nos matar de medo, aparecendo sob a forma de criaturas apavorantes que nos perseguem enquanto fugimos para salvar a nossa vida. Os nativos nem sempre se parecem com seres humanos. Tudo num sonho é vivo e interativo. Você pode conversar com uma flor, fazer uma pergunta a um bule de chá ou mesmo falar com o próprio sonho. Um amigo nosso teve uma conversa com o estrado da cama. Raramente paramos para pensar sobre os personagens que povoam nossos sonhos, mas devemos nos fazer esta pergunta: quem são essas pessoas? Pode ser fácil responder que não passam de criaturas aleatórias criadas pela nossa imaginação, projeções de nossa própria mente criadas inconscientemente, mas será que isso é tudo? Os personagens dos sonhos são meros figurantes ou são mais que isso? Se você falasse com eles, eles responderiam. Teriam algo de interessante a dizer? Agora que você está consciente dentro de um sonho, está na hora de prestar atenção na população local. Aqui você vai descobrir: 1. Como os personagens de sonhos diferem uns dos outros. 2. Quem são esses nativos. 3. Como e por que você deve interagir com eles. Decido passar meu tempo no mundo do sonho de forma mais produtiva e saio à procura de Chrissy, a mulher que conheci e foi meu guia num sonho lúcido anterior. Eu a vejo do outro lado de uma rua cheia de gente, de pé na sombra, mais uma vez parecendo uma espiã. Pergunto a ela: o que devo fazer da vida agora? Ela diz: tudo o que posso contar é que tem algo a ver com uma loja e com decoração. E eu acordo. Jack G. Conheça os nativos. Como na vida desperta, você vai encontrar no mundo dos sonhos uma variedade de personagens, cada um com um nível diferente de consciência. Alguns sabem o que acontece ao redor, outros parecem seus amigos ou conhecidos e ainda outros são completos idiotas. Você encontrará uma ampla gama de personalidades em suas explorações, mas descobrimos que eles, assim como figuras de pesadelos, gravitam em torno de 3 tipos básicos. O sonâmbulo. Nível de consciência, baixo. O sonâmbulo não tem consciência. Personagens desse tipo só ficam perambulando por aí. Tente falar com eles e irão cuspir alguma baboseira irracional. Apesar de sua falta de inteligência, trate os sonâmbulos como pessoas, e não como objetos inúteis. E se esses personagens forem uma parte importante da sua psique? Eis uma ideia radical: eles podem ser outros sonhadores, envoltos em outras projeções de sonho, com seus próprios mundos interiores invisíveis para você. Já pensou? E como não estamos certos do que são personagens de sonhos, trate-os com algum respeito, está bem? Se seu sonho fosse um filme, eles seriam figurantes mal remunerados.
O amigo. Nível de consciência, médio ou normal. Este nativo não precisa ser o seu companheiro do mundo desperto para ser um amigo. Esses personagens estão ávidos por falar e fazer perguntas e são grandes conversadores. Podem não entender quando você pergunta se sabem que estão sonhando, mas são grandes aliados para se ter por perto quando você precisa de ajuda para derrotar um pesadelo. Se seu sonho fosse um filme, eles seriam coadjuvantes. O guia. Nível de consciência, alto. Esse nativo parece saber muito mais do que você. Eles costumam aparecer com alguma informação importante para ajudá-lo a se situar na paisagem do mundo dos sonhos ou para aconselhá-lo sobre problemas de sua vida desperta. Esses nativos terão características únicas, sua presença é muito poderosa. Com frequência o próprio sonho ficará estável e focado quando eles estiverem por perto, como se o seu foco e a sua consciência fossem afetados pelos deles. Eles não necessariamente assumem a forma humana. Os guias podem aparecer em qualquer forma ou tamanho. Se seu sonho fosse um filme, eles seriam Yoda. Espíritos guias. Historicamente, o termo espírito guia se refere a uma ou mais entidades que o protegem, ensinam e curam em sua jornada física em direção à consciência espiritual. Essa ideia está presente em muitas culturas. Acredita-se que um indivíduo pode ter mais de um espírito guia, e um guia pode ser substituído por outro durante o curso de uma vida. Esses seres estão aqui para nos ajudar quando estamos em apuros ou precisando de ajuda. Por que você deve interagir com eles? Com certeza você pode falar com qualquer nativo, mas para quê? Afinal de contas, há muitas outras coisas fantásticas a se fazer em um sonho lúcido. Mas vale a pena conversar com eles pelas seguintes razões. 1. Conselhos. Personagens de sonhos são uma excelente fonte de conhecimento e sabedoria. Os sonhadores só têm a ganhar ao conversar com nativos e fazer-lhes perguntas. Vá em frente, questione alguma coisa sobre eles, sobre você ou sobre o mundo dos sonhos. Pense neles como guias de viagem. Provavelmente terão uma ou duas coisas a lhe ensinar. 2. Cura. Além dos bons conselhos, um encontro com um personagem de sonho é uma boa oportunidade para curar feridas e aprender mais sobre você mesmo. Digamos que você sonhe com um amigo que morreu há muitos anos. Falar com ele e lhe fazer as perguntas que sempre quis pode ter um efeito profundo em sua vida desperta. Não apenas isso, encarar e confrontar personagens agressivos ou hostis nos sonhos também pode levar à integração e à cura. 3. Sonho sexual. Aqui vamos nós. Quase todo sonhador lúcido fez sexo no sonho. Mesmo os praticantes mais espiritualizados já cederam à tentação uma vez ou outra. Dada a liberdade de poder fazer qualquer coisa, sem limitações, é completamente compreensível seguir seus instintos naturais. Não vamos julgá-lo nem tentar fazê-lo se sentir culpado, seríamos hipócritas nesse caso. Um sonho sexual tem os mesmos detalhes vívidos de qualquer outro sonho lúcido. Fazer sexo nessas circunstâncias pode ser uma experiência incrível, mas também pode ser uma grande fonte de distração. Não nos leve a mal, faça quanto sexo quiser nos seus sonhos. Durma com o máximo de celebridades, estrelas do rock e paixonites agudas que conseguir, mas fique de olho no contexto geral. Lembre-se de que você está consciente na paisagem de seu próprio mundo interior. Há tanto a explorar e descobrir que em algum momento você vai querer dar um tempo do sexo e seguir adiante. Conversando com os nativos. Quando você encontra um personagem de sonho ou faz aparecer, não perca tempo com conversa fiada. Quem sabe quanto tempo você tem antes de acordar ou perder a lucidez? Use seu tempo sabiamente. Não há motivo para falar sobre amenidades. Vá direto ao ponto e faça as grandes perguntas, aquelas cujas respostas realmente anseia. Eis algumas perguntas com as quais você pode começar. Item: quem é você? Item: por que você está aqui? Item: há algo que eu possa fazer para ajudá-lo? Item: você gostaria de me mostrar alguma coisa? Item: qual é o seu nome? Item: você representa alguma coisa importante? Item: o que eu deveria fazer da vida agora? Item: onde estamos? Item: leve-me para uma aventura. Item: você pode cantar uma música para mim? Está com algum problema? Procure um especialista.
Personagens de sonhos podem ser guias muito úteis para nos ajudar a resolver certos desafios de nossa vida desperta. Peça que Albert Einstein lhe explique a teoria da relatividade. Peça a Thomas Jefferson que discorra sobre a política americana. Passeie com seu velho avô ou peça a algum estranho no sonho que o ajude. Você terá uma agradável surpresa com o tipo de informação e os insights que seus personagens de sonho podem lhe oferecer. Eu noto uma jovem de kimono não muito longe, dançando na praia. Normalmente eu não ligaria, mas sinto algo estranho em relação a ela e tenho um súbito impulso de investigar. Pego um punhado de areia e começo a andar em sua direção, lentamente deixando que a areia escape por entre os dedos. A jovem tem longos cabelos castanho escuros, que ondulam quando ela dança. Oi. Acho que ela não me ouviu. Tenho a sensação estranha de que de alguma forma eu a conheço, mas não de verdade. Levanto a voz. Ei, amiga. Ei, você aí. Penso que ela pode ser uma companheira sonhadora, mas não tenho certeza de como perguntar isso a ela. O que você está fazendo? Estou buscando inspiração para um conto que estou escrevendo. Os sonhos são uma fonte impressionante de inspiração, não acha? Ela para de dançar e me olha com surpresa. Você é um sonhador, não é? Sim, sou. Fiquei com muita vontade de perguntar seu nome, mas ela subitamente avisa que encontrou algo, decola e sai voando. Jeff Z. A etiqueta dos sonhos. Vamos falar sobre boas maneiras. Todos nós já fizemos isso, mas perturbar ou assediar personagens de sonhos não é bacana. Algumas pessoas gostam de zoar, tratando os nativos como se fossem brinquedos. Sonhadores lúcidos costumam perguntar, na cara dura, você sabe que não existe de verdade e está no meu sonho? Quase sempre o nativo vai olhar para você como se você estivesse maluco ou vai se sentir completamente ofendido, eu não sou real. Em um estudo de 2005 da Faculdade de Medicina da Universidade Harvard, fizeram aos participantes a pergunta, os personagens de seus sonhos sentem alguma coisa por você? Os participantes disseram que em 80% dos casos, sim. Portanto, é possível que essas pessoas tenham emoções, como quaisquer outras. Faça como sua mãe lhe ensinou e trate os outros como gostaria de ser tratado, afinal, se esses personagens são mesmo parte de você, então é exatamente isso que você está fazendo. O que são personagens de sonhos? Ao conversar com os nativos, você pode começar a refletir sobre a questão maior: o que são os personagens de sonhos? Você sabe que eles não são apenas figuras de papelão, mas será que poderiam mesmo ter as faculdades de pensamento, força de vontade e autonomia? Eis duas respostas possíveis para a questão. Projeções de você mesmo? Ninguém sabe exatamente o que ou quem são os personagens dos sonhos. A explicação mais lógica é que eles são fruto do seu subconsciente, eles são você. Se o mundo dos sonhos é o reino da imaginação, então os personagens brotam do subconsciente, como ervas que nascem do chão. É claro que não há razões para ignorá-los. Se eles são mesmo parte da sua mente, teoricamente têm acesso a quantidades enormes de conhecimento e sabedoria. Qualquer inteligência que eles tenham vem da fonte de seu subconsciente. Faça uma pergunta pessoal a algum deles, encontre uma resposta para uma questão importante na sua vida ou simplesmente ame-os pelo que são, você. 2 seres independentes? Muitos sonhadores lúcidos testemunharam curiosas habilidades e comportamentos dos nativos. Com frequência alguns personagens agem como indivíduos inteligentes e autônomos. Costumávamos achar esse conceito meio maluco até começarmos a ter experiências semelhantes. Nem todos, mas alguns personagens dos sonhos parecem de outro mundo e completamente conscientes. Possuem opiniões, desejos e motivações, além de habilidades cognitivas. Às vezes eram eles que faziam as perguntas e nos ensinavam, e sempre pareciam mais focados que qualquer outra pessoa no mundo dos sonhos, como se os outros ficassem borrados. Carl Jung topou com a grande questão quando encontrou no sonho um personagem sábio chamado Filemon, que se tornou recorrente em muitos outros. O psicoterapeuta escreveu sobre essa experiência. Filemon e outras figuras das minhas fantasias me trouxeram a percepção crucial de que há coisas na minha psique que eu não produzo, mas que produzem a si mesmas e têm vida própria. Filemon representava uma força que não era eu mesmo.
Na minha indignação eu conversava com ele, e ele dizia coisas que eu não tinha pensado conscientemente. Se essa história parece um pouco doida, eis o que é realmente louco. Muitos anos depois de Jung ter sonhado com essa figura chamada Philemon, o autor Robert Moss sonhou repetidas vezes com um homem que chamava a si mesmo de Philemon. Moss jura que nunca tinha lido os escritos de Jung na época e que não sabia que compartilhava o mesmo guia com o falecido psicanalista. Ele só fez essa descoberta anos depois. Imagine sua surpresa. Eu estava meio obcecado com personagens de sonhos. Porque trata-se de chegar ao fundo de quem você é, entende? Se estou consciente, estou em um sonho e esta coisa está falando comigo e parece ter consciência própria, ela está separada de mim? Então eu alcancei a lucidez, estava atravessando uma praça de Seixos à noite. Finalmente cheguei perto de um cara e perguntei, o que você é? Você sou eu ou é você? Ele me olhou, revirou os olhos e foi embora. Aproximei-me de outro homem e perguntei, o que você é? E ele apenas olhou para mim e disse, isto não tem importância. Talvez eu tivesse que elaborar uma pergunta melhor, o que é importante que eu saiba? Aí ele olhou para o céu e pensou um pouco. Então baixou os olhos, me fitou e disse, você não faz o que quer fazer. Mete-se. Para pensar. Algumas civilizações, como os egípcios e chineses da antiguidade e muitas culturas indígenas, acreditavam em alguma espécie de compartilhamento de sonhos. Partilhamos mais experiências de sonhos do que percebemos? Se for o caso, eis algumas razões para sempre nos esquecermos disso. 1. Não nos lembramos de nossos sonhos. 2. Quando sonhamos com outra pessoa nem sempre contamos isso a ela no dia seguinte. Ou 3. Somos inconscientemente consumidos por nossas projeções pessoais enquanto sonhamos, portanto ficamos envolvidos demais para nos conectarmos com nossos companheiros sonhadores. Essas experiências nos fazem pensar se há ou não um espaço partilhado, um lugar que Jung chamava de inconsciente coletivo. Será que os sonhos funcionam como uma projeção virtual, tipo o Second Life, em que encontramos outros sonhadores em uma paisagem comum? Seria possível encontrar nossos melhores amigos nos sonhos e compartilhar experiências com eles? Será que já não estamos fazendo isso, mas esquecendo? Esse fenômeno, o compartilhamento de sonho, já está sendo pesquisado. Cabe a nós, sonhadores conscientes, continuar explorando para descobrir ainda mais e mergulhar fundo nesses experimentos. O grande erro de Coronado. Francisco Vázquez de Coronado usava um chapéu de metal bulboso, um sinal de que era um conquistador espanhol. Mas os índios do Rio Grande conheciam muito pouco sobre a Espanha. Tudo o que sabiam era que aquele estranho homem branco estava queimando suas casas e matando todos à vista, naquele frio inverno de 1540. Na primavera seguinte, um índio abordou Coronado com histórias de uma cidade rica e dourada ao norte. Esse homem, a quem Coronado chamou o Turco, levou os conquistadores através das planícies até o centro do Kansas em uma viagem que durou meses. Procuraram em todo canto por riquezas e tesouros, mas só encontraram índios nus munidos de arco e flecha. Nem ouro nem prata nem qualquer indício deles foi encontrado, observou Coronado, conforme ficou registrado na história. O turco enganou deliberadamente para que seu povo pudesse se libertar dos conquistadores. Ele pagou por isso com a vida. Você vai ter seus próprios encontros com os nativos. Então tente aprender com o erro de Coronado. Seja agradável com a população local. Não sabemos quem eles são. E nem sempre temos certeza do que lhes dizer, mas sabemos que são importantes e merecem nossa amizade. Resumo. Item: os nativos não são bonecos sem vida. Item: cada nativo tem seu próprio nível de consciência. Eles existem em um amplo espectro de inteligência e sabedoria. Item: os personagens de sonhos lhe oferecem conselhos e intimidade. Por isso, não os ignore. Item: ninguém sabe exatamente o que são os nativos. Superpoderes. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Buda, mestre espiritual. Disponível nas versões magro e gordinho. O ser humano sempre desejou ser capaz de realizar o impossível. Desde os primeiros registros da civilização humana, somos obcecados por deuses, pelo sobrenatural e por poderes de outro mundo. Dê só uma olhada na lista dos filmes em cartaz. Vários são de super-heróis.
Fantasias de paranormalidade povoam a nossa imaginação. Perguntamos uns aos outros, se você pudesse ter um superpoder, qual seria, sabendo muito bem que isso não passa de especulação. Mas uma vez que entramos no mundo dos sonhos, a fantasia se torna realidade. Neste capítulo, vamos abrir os seus olhos para habilidades que você nunca imaginou que fossem possíveis. Prepare-se para deixar para trás as limitações do mundo desperto e descobrir do que você realmente é capaz. Você pode ter qualquer poder especial que desejar, mas neste capítulo vamos apresentar 3 talentos super-humanos: metamorfose, telecinese e manipulação de energia. Recomendamos que você escolha um e se atenha a ele. Se optar pela telecinese, não tente apenas uma vez. É divertido experimentar superpoderes, mas é ainda mais divertido dominar algum deles. Metamorfose. Imagine-se como um golfinho explorando o mar, ou como o presidente do país. Como se sente um leopardo caçando nas planícies africanas? Talvez você tenha curiosidade de experimentar por um dia como é ser do sexo oposto. É como sua professora do jardim de infância lhe disse: você pode ser qualquer coisa que quiser, mas desta vez não precisa esperar até crescer. A metamorfose não é uma novidade, é um dos costumes mais antigos dos sonhadores lúcidos, sobretudo entre as culturas indígenas. Antes de lhe ensinar como mudar de forma, lembre-se de que o corpo de sonho é completamente maleável. O corpo que você habita durante seus sonhos é imaginário, uma projeção da forma como sua mente o enxerga. Essa projeção com frequência muda dentro dos nossos sonhos normais. Nosso amigo Matt imaginou se transformar em mulher e subitamente se viu como uma dona de casa de 40 anos. E o estranho é que me senti como uma mulher também, contou ele. Para mudar de forma, você precisa mudar intencionalmente a sua autoimagem, deixando para trás a segurança de sua forma familiar e se transformando em algo diferente. Lembre-se de que para dominar essa habilidade, você precisa praticar. Nossa autoimagem está muito arraigada em nós, como um caminho neural teimoso. Para a maioria dos sonhadores, isso leva tempo. Não fique frustrado. Apenas continue tentando. Mude a sua forma. Antes de ir dormir, decida em que pessoa, animal ou objeto você deseja se transformar. Quando utilizar a técnica de despertar e de voltar para a cama, concentre-se nessa intenção. Se quiser se transformar em um tigre, imagine como seria ter pelos e andar sobre 4 patas. Depois que já estiver dormindo, atinja a lucidez. Agora está na hora de se metamorfosear. Mais uma vez imagine a forma desejada e transforme-a numa sensação tátil, sinta o que um tigre sentiria. Fique sobre as 4 patas, perceba seus dentes ficando afiados. Feche os olhos e diga: quando abrir os olhos, serei um tigre. Seu corpo de sonho pode assumir a forma que você quiser. 2 tigres, minha nossa. Se visualizar sua forma não funcionar, tente um atalho. Como seu cérebro está acostumado a se basear em causa e efeito, trabalhe a favor dele, e não contra. Experimente criar uma poção no mundo dos sonhos ou procurar por uma. Quando a poção estiver à mão, diga a si mesmo: depois de beber esta poção, vou me transformar em um tigre. Golpe. Sinta-se livre para ser criativo. Que tal uma cortina mágica? Entre em uma caverna escura, fique de 4 e saia como um tigre. Na verdade, agindo assim, você está dando a si mesmo um placebo, usando um artifício para ser capaz de acreditar. 3 Imagem no espelho. Não deu sorte com a poção? Encontre um espelho de corpo inteiro. Então, olhando para seu reflexo, projete seus pensamentos e mude a forma do reflexo. Observe as várias partes do seu corpo se transformando. Quando o reflexo assumir sua nova forma, atravesse o espelho. Sonhei que corria pela floresta. Não estava sendo perseguido, apenas corria. Inclinei-me para frente, agarrei o solo com os punhos e comecei a correr com os 4 membros. De repente senti que estava me transformando em uma espécie canina. Fiquei impressionado com a velocidade que eu conseguia atingir correndo com 4 patas e com aquela sensação. Eu me impulsionava com as patas de trás e me impelia com as da frente. Meu centro de gravidade tinha mudado completamente, e senti como era se transformar em um cachorro. Miguel H. 4 Afunde ou nade.
Faça um ato de fé. Encontre um rio, um lago ou algo assim, e pule na água, pensando: quando bater na água, vou me transformar em um peixe dourado gigante. Ou faça algo que exige verdadeira coragem. Depois de se certificar de que está mesmo sonhando, pule de um penhasco e se imagine como um pássaro, batendo os braços. Ações confiantes como essa são como uma espécie de ultimato para o mundo dos sonhos. Elas provam ao subconsciente que você está preparado e que acredita. Ou você pode tentar uma tradição xamânica um pouco mais tranquila. Ache uma pele do animal no qual você quer se transformar e vista-a. Se seu objetivo é virar um jaguar, por exemplo, imagine seu corpo envolvido numa pele de jaguar e sinta que ela se transforma em sua própria pele. Telecinese. É divertido imaginar um mundo no qual todos possam mover objetos com o poder da mente. Imagine como ficaria fácil limpar seu quarto ou organizar sua coleção de CDs. As oportunidades para pegadinhas seriam infindáveis. Não temos essa habilidade no mundo desperto, mas nos sonhos lúcidos tudo é possível. Você adquirirá sua capacidade de mover as coisas com o poder da mente com foco e confiança. Como a telecinese é um poder mental, acredite que ela pode acontecer, e ela acontecerá. Comece aos poucos. Se estiver lúcido, encontre um objeto pequeno e leve e tente movê-lo a uma distância curta, para que você fique confortável e confiante em suas habilidades telecinéticas. Levamos conosco muitas concepções do nosso mundo desperto, como nossa compreensão da gravidade. Crescemos aprendendo que uma bola de tênis é leve, enquanto um carro é extremamente pesado. Em vez de ir direto para o caminhão de cimento, tente antes levantar uma caixa de fósforos. 2. Não force a barra. Talvez sua mente não consiga mover nenhum objeto pequeno. Não fique frustrado. Você ainda está se acostumando com a física do mundo dos sonhos. Divirta-se e transforme tudo num jogo não competitivo para descontrair. 3. Extensão da mente. O tecido dos seus sonhos é na verdade apenas uma parte da sua mente. Quando puder ver o mundo onírico como uma coleção de elementos interligados em sua mente, você vai perceber que mover um carro é a mesma coisa que mexer seu mindinho. Não há separação real entre você e o objeto. Quando estiver confortável com esse pensamento, você já poderá tentar com um objeto maior. No mundo dos sonhos, é possível sentir a conexão entre você e o mundo exterior. Todo sonho parece vívido e consciente, e mesmo o ar ao seu redor pulsa como uma presença. Lembre-se, você não está manipulando as forças externas da gravidade. Você está manipulando a si mesmo. A bola de energia. Controlar e concentrar a energia é uma habilidade incrivelmente divertida. Quando controla a energia, você pode usá-la para lutar contra robôs ninjas gigantes e pesadelos monstruosos ou para derrubar muros simbólicos. A ideia de concentrar energia pode ser bastante abstrata. A maior parte do tempo você não é capaz de enxergá-la, quanto mais de controlá-la. Mas ela está sempre à sua volta, movendo-se pelo ar e através dos objetos. Para tornar essa habilidade menos abstrata, crie uma bola de energia, que vai simplesmente lhe dar uma representação visual e palpável para que você consiga direcioná-la. Eu saí do chão e voei para as nuvens acima. Um relâmpago me atingiu, mas nada aconteceu. Estiquei a mão e o segurei. Comecei a coletar relâmpagos ao meu redor, todos se amalgamando em uma luminosa e pequena bola de energia. Ela cintilava e brilhava com uma calmante tonalidade azul. Richard V.W. Concentrando-me na bicicleta e vendo o que estava prestes a acontecer, fiz um rápido movimento com o braço para o chão, fazendo-a cair. Depois percebi um carro vindo pela rua e decidi erguê-lo no ar com o poder da mente. Ao passar, fiz um movimento para cima com os 2 braços e o carro se ergueu mais de 1 metro, ainda em movimento, e rapidamente caiu quando abandonei o controle cinético sobre ele. Bem S. Visualize a energia ao seu redor. Rastreie a eletricidade que se move através dos objetos alimentados por ela no mundo dos sonhos. Imagine essa energia como algo visível, tal como pulsos azuis. Se achar difícil, encontre um objeto que saiba ser elétrico. Olhe, por exemplo, para um abajur e visualize a energia indo da tomada na parede até a lâmpada. 2. Toque a energia. Estique o braço e pegue a energia em torno com as mãos. 3. Transforme a energia em uma bola.
Usando as mãos como uma vassoura de energia, junte energia em sua direção. Quando ela chegar a você, mova as mãos em círculos, como se estivesse juntando-a toda e formando uma bola. Envolva essa esfera de energia com as mãos para garantir que ela não se perca. 4. Jogue a bola longe. Não fique tenso quando fizer sua primeira bola de energia. Simplesmente empurre a bola para longe e observe o que acontece. Ela se rompe imediatamente. Afeta as coisas que toca? Quando dominar essa habilidade, você pode começar a usá-la quando quiser. Acho que eu estava em uma loja, sendo atacada por bruxas satânicas e malvadas. Disse a elas que não podiam me ferir porque eu estava em um sonho e tinha superpoderes. Elas zombaram de mim. Claro que você tem, disse uma delas. Que eu ir pagar para ver, desafiei. Então criei uma bola de fogo em minhas mãos e a atirei nelas. Fiz isso repetidamente, e as bruxas se esquivavam das bolas em chamas. Depois atirei gelo no chão e elas escorregaram, caindo umas sobre as outras. Desta vez, quem estava rindo era eu. Celeste F. Sinta o poder. Superpoderes podem ser muito divertidos, mas também servem a um propósito. Passe uma hora tirando bolas de energia para o céu noturno e você provavelmente vai acordar se sentindo forte e confiante. Depois de ter conseguido mover carros com o poder da mente, que problemas insignificantes do dia a dia podem ficar no seu caminho? Se você é capaz de fazer o impossível em um sonho, não esqueça que o mundo desperto é também um lugar de possibilidades. Lembre-se de levar com você essa sensação de confiança e fortalecimento. Magia branca. A energia pode ser usada para criar ou destruir. Pode ser usada para afastar monstros, mas também pode ajudar a alimentar suas criações dos sonhos lúcidos. Digamos que você esteja construindo um foguete que não decola. Direcione para o foguete toda a energia que circula ao seu redor e dê um empurrãozinho de que ele precisa. E que tal se curar? Ao manipular a energia, você está tomando consciência do tecido do sonho. Eu me lembrei de fazer uma checagem da realidade e percebi que estava sonhando. Decidi cumprir minha tarefa lúcida, me transformei em um pássaro e saí voando. Saltei para o ar e estendi bem os braços. Eles viraram enormes asas e o resto de meu corpo acompanhou. Minhas penas eram de um vermelho brilhante, com pontas alaranjadas em algumas delas. Que eu ando, a transformação se completou, bati as asas o mais forte que pude e decolei. Eu voava devagar, como se estivesse nadando. Tentei bater minhas asas mais devagar e com mais controle, e funcionou. Comecei a voar muito mais rápido. Anthony P. Resumo. Item dentro dos sonhos, ter superpoderes é totalmente possível. Item os limites de suas habilidades estão diretamente relacionados com seu foco e sua confiança. Item seus sonhos podem ser um lugar sem gravidade, onde a definição de você é instável e onde sua mente pode controlar objetos e energia à vontade. Item use seu sentimento de confiança e poder no mundo desperto.